A última parte da nossa aula é sobre como atender a estratégia nacional, certo? Então, até agora a gente viu como funcionam as redes sociais e como a gente pode produzir conteúdos para elas, além de como a gente pode ativar esses conteúdos para que mais pessoas vejam esses conteúdos. Eu falei muito nessa aula sobre a assertividade do conteúdo. O que isso quer dizer? Quanto mais você publica um conteúdo que as pessoas querem consumir, maior a tendência delas se engajarem com a sua publicação e da sua publicação e a sua página se tornarem mais relevantes nas redes sociais, certo? Trocando em miúdos é o seguinte, eu não vou falar para um corintiano sobre o Palmeiras, eu não vou falar para um torcedor da Lusa, como eu, sobre o São Paulo, eu vou falar sobre a Portuguesa, eu vou falar sobre o Corinthians para o corintiano, eu vou falar sobre o Palmeiras para o palmeirense, certo? Claro que a gente tem espaço para tratar de outros assuntos que são um pouco mais abrangentes do que os nossos pequenos nichos de atuação. Mas quanto mais adequada a informação que a gente publicar for a expectativa de conteúdo que essas pessoas querem receber, maior o engajamento que elas vão ter nas redes sociais, certo? Então, quando eu falei de assertividade de conteúdo, eu estava falando sobre isso. Então, como atender as estratégias nacionais sob a lógica dessa adequação de conteúdo que a gente falou agora há pouco? O ideal é que você transforme o conteúdo que a comunicação nacional está abordando num conteúdo regional. Então, se eu for falar, por exemplo, da reforma da Previdência, eu vou pegar esse tema que é mais abrangente e vou trazer para a realidade do meu bairro. Se eu tenho um vizinho, por exemplo, que é um aposentado, eu vou conversar com ele falando, você vai perder a sua aposentadoria e não os brasileiros, o povo e coisas nesse sentido, certo? Se eu tenho uma página que atende a um grupo específico de pessoas, ou uma classe, como um sindicato ou algo que o valha, eu vou tratar dos problemas da reforma da Previdência que influenciam diretamente a vida dessas pessoas que estão dentro dessa classe, né? Não adianta eu falar para os professores do que vai mudar na aposentadoria dos metalúrgicos, porque não faz, uma coisa está muito distante da outra, né? Então a lógica de adequação de conteúdo aqui é a gente transformar, entre aspas, mastigar o conteúdo do nacional para as nossas bases que são ou regionais ou bases de classe, né? E aí adequar este conteúdo imageticamente e esteticamente ao que as pessoas estão mais acostumadas a consumir, tá certo? Então, se eu sou de um diretório estadual ou de um diretório municipal, eu tenho que, entre aspas, municipalizar ou estadualizar a linha de comunicação do PT nacional, certo? Por quê? Porque isso vai tornar mais assertivo, vai tornar mais próximo, ou aquilo que eu estou publicando vai ficar mais próximo da realidade das pessoas. E quanto mais próximo à realidade das pessoas, mais fácil elas entenderem aquilo que eu estou querendo dizer, certo? Não só entender, mas também tem um fenômeno muito interessante em rede social, que é a sensação de pertencimento, de certa forma. então, se a pessoa entende aquilo que você está querendo dizer e se compadece, né, de certa forma, com aquele conteúdo que você está publicando, a tendência é que ela queira replicar aquele conteúdo mais e mais e mais, porque agora ela se sente parte de um discurso, ela se sente contemplada por uma causa, que é aquela causa que você está propondo ali naquela sua publicação. Então, quanto mais a gente acertar o conteúdo para essas pessoas, mais elas vão se engajar e mais a nossa mensagem vai ser ouvida. Então, é muito importante que a gente faça um trabalho de reconstrução daquele conteúdo que está sendo apresentado pelas linhas de comunicação nacionais para a nossa realidade, certo? Então, e eu estou falando isso numa perspectiva tanto se você trabalha com uma página de um sindicato, de um deputado, de um vereador, de um diretório municipal ou algo que valha, mas para a sua página também. Porque a rede social ela funciona numa lógica de produção de conteúdo. Então, quanto mais conteúdo é produzido, fica mais fácil das pessoas encontrarem aquele conteúdo que elas gostam e aí replicarem, não é? Então a quantidade de conteúdo publicado também é uma coisa muito importante, principalmente no âmbito geral, no âmbito macro, né? Se eu sou uma página de diretório estadual, não tem por que eu publicar 30 vídeos por dia, mas eu posso incentivar a minha militância a publicar cada um vídeo por dia e aí
fazer 30, 50, 100 vídeos por dia e compartilhar nas suas redes de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook ou nas suas próprias redes sociais. Isso faz com que mais e mais gente entenda sobre aquele tema com discursos diferentes e com perspectivas diferentes. E assim a gente engaje mais e mais. Tá certo? Basicamente era isso que eu queria dizer para vocês. Aqui a gente tem uma versão resumida, porque a aula precisa ser um pouco mais rápida, né? Mas a apresentação ela ajuda bastante a entender principalmente os mecanismos de entrega de todas essas redes sociais que eu falei, e aí você pode conferir isso no site da Fundação Perseu Abramo. Tá certo? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau!